Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 23º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com ele através da oração. Mais uma vez, venho aqui verbalizar a importância de você estar com a sua Bíblia aberta. Tenha em mãos também um caderno de anotação e uma caneta. Vá para o seu local secreto de oração e preste atenção na mensagem que Deus está nos revelando no dia de hoje. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando nesta grande missão dada pelo Senhor. No dia de hoje eu trago a leitura no livro de Marcos, capítulo 15 e 16, e livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 4 e 5. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 15. Em Marcos 15, diz assim: E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois que faça, daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com seus próprios vestidos, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira.
e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos também. Os que com ele foram crucificados o injuriavam, e chegada a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E à hora 9 Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirava, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Amém. E graças a Deus. És tu o Rei dos Judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Preste atenção na mensagem dos versículos 1 a 15. Tudo gira em torno da identidade de Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Filho do Homem, que se fez homem. Pilatos o admira, porém cede à pressão popular e tem medo de assumir uma posição firme, o que é a mesma coisa de não assumir posição alguma. Jesus sabia que não adiantava responder às suas perguntas. Os líderes judaicos e a multidão que eles incitavam mostram sua escolha. Eles preferem soltar o outro preso.
Em todo o Evangelho, as multidões mostraram curiosidade e queriam milagres de Jesus. Agora, ao perceberem que Jesus é um servo sofredor, são facilmente manipuladas e não o querem mais. Hoje, no evangelismo, o ponto central continua sendo a identidade de Jesus. E pessoas continuam a ser manipuladas com conceitos errados. Hoje, como nos primeiros séculos, a identidade de Jesus é completa e não pode ser resumida ou explicada como um simples título. A tendência é de moldar um Jesus segundo nossas próprias expectativas. Dos versículos 16 a 47, preste atenção. Para cumprir a missão salvadora de Deus, como prometida no Antigo Testamento, Jesus sofre tortura, zombaria e rejeição por parte das tropas romanas. Eles não reconhecem sua dignidade e muito menos sua divindade. Portanto, na ausência dos discípulos, Marco destaca algumas reações de aceitação e solidariedade por parte de pessoas de fora, excluídas. O homem que ajuda a carregar a cruz de Cristo, Simão, era de Cirene, no norte da África, onde hoje está a Líbia. Assim, Marcos indica o alcance universal da missão. Simão, por estar no campo durante a Páscoa, talvez fosse um judeu da diáspora. Deus meu, por que me desamparaste? Preste atenção na mensagem no versículo 34. O uso do Salmo 22 neste relato mostra a influência do Antigo Testamento nas palavras de Jesus. Nenhum amigo ou discípulo está ao pé da cruz em Marcos. Os discípulos estão ausentes porque haviam fugido. Agora parece que até Deus o abandonou. Jesus enfrentou o pior sofrimento humano, o abandono na hora da morte. Ele morreu sozinho, incompreendido, abandonado por todos. Um rei sem um reino e sem súdito. Há momentos de sofrimento na missão, em que nos sentimos completamente solitários. Devemos colocar os nossos olhos no crucificado, e tudo nos parece pouco. Somos marcados com o selo da cruz. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 16. Em Marcos 16 diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da parte do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram o mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhe: Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém e graças a Deus. Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Vamos compreender a mensagem dos versículos 9 a 20. Embora os versículos 9 e 20 faltem em 2 dos manuscritos gregos mais antigos, eles constam em outros manuscritos antigos, bem como da vasta maioria dos manuscritos gregos provenientes de todas as partes do mundo antigo. Daí, muitos doutores da Bíblia concluem que um texto atestado pela maioria dos manuscritos antigos é sem dúvida da parte do texto original do escritor bíblico. Noutras palavras, devemos ter em Marcos 16, dos versículos 9 a 20, como parte integrante da palavra inspirada por Deus. Pegarão nas serpentes. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Pegar em serpentes ou beber veneno não deve se transformar em ritual de ordalho, isto é, prova judicial para se decidir se um acusado é culpado ou inocente, a fim de comprovar nossa espiritualidade. São promessas para crentes que enfrentam semelhantes perigos a serviço de Cristo. É pecado testar a Deus, arriscando-se sem necessidade, expondo-se a perigo e perseguição. Vamos para a leitura no livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Em 1 Tessalonicenses 4 diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quando, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos, e que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus
os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém e graças a Deus. No capítulo 4, destaca o versículo 3. Esta é a vontade de Deus. Embora vivessem numa sociedade onde o pecado sexual era comum e aceitável, os apóstolos não transigiam com a verdade e a santidade de Deus. Não rebaixaram os padrões morais para acomodá-los às ideias e tendências daquela sociedade. Sempre que se deparavam com baixos padrões morais em alguma igreja, repreendiam-na e procuravam corrigi-la. Considerando padrões à baixa moralidade que prevalece em nossos dias, precisamos de dirigentes do tipo dos apóstolos para conclamar a igreja a obedecer aos padrões divinos de retidão. Dos versículos 3 a 7 destaco que vos obtenhais da prostituição. Deus determina para todos os crentes normas elevadas de pureza e santidade concernentes a assuntos sexuais. No versículo 6, destaco: ninguém engane a seu irmão. A imoralidade sexual de um cônjuge prejudica o outro, seja ele crente ou não. Enganar, do grego pleonokteo, significa ultrapassar o certo, transgredir, exceder todo tipo de relacionamento sexual fora do casamento, além de pecaminoso. Constitui terrível ato de injustiça contra outra pessoa. O adultério viola os direitos do outro cônjuge. Intimidades sexuais antes do casamento arruinam a santidade e a castidade estabelecidas por Deus para o gênero humano. Destroem a pureza e a virgindade, que devem ser conservadas para o casamento. No versículo 8 destaco: não despreza ao homem, mas sim a Deus. Aqueles que rejeitam a instrução do apóstolo sobre santificação e pureza estão rejeitando a Deus. Primeiro, desconsiderar a admoestação de Paulo é resistir deliberadamente ao Espírito Santo e à pureza que ele deseja. Deus julgará e castigará membros da igreja que se dão ao relaxamento moral para a santificação de sua própria lascívia. Segundo, todos os que, no mundo ou dentro da igreja, rejeitam a verdade e têm prazer na iniquidade, serão abandonados por Cristo quando os crentes fiéis forem arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Sofrerão destruição, ira, castigo e condenação quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em alma de fogo, para julgar todos os que não obedecem ao Evangelho. No versículo 13 destaco acerca dos que já dormem. Esta expressão refere-se aos crentes que já tinham morrido e cujas almas estavam no céu. Não significa que os mortos estejam inconscientes, como num tipo de sono da alma. Os tessalonicenses não compreendiam o nexo entre a ressurreição dos cristãos falecidos e o arrebatamento dos vivos. Ao que parece, eles acreditavam que os mortos ressuscitariam, mas muito depois da vinda de Cristo. Paulo lhes informa que os mortos em Cristo ressuscitarão na mesma ocasião em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Dos versículos 14 a 18 destaco a vinda do Senhor. O evento descrito por Paulo nestes versículos é frequentemente chamado o arrebatamento da igreja. No versículo 18 destaco: consolai-vos uns aos outros.
Paulo inspira esperança nos Tessalonicenses, não lhes dizendo que se pararem para o martírio durante o período do dia do Senhor, isto é, a tribulação, mas mediante a mensagem sobre o arrebatamento. Mediante o conhecimento dessa doutrina, poderão consolar uns aos outros. Vamos para a leitura no livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Em 1 Tessalonicenses 5 diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. E graças a Deus. E por fim, o capítulo 5 destaca o versículo 1, dos tempos e das estações. Tendo falado a respeito da volta de Cristo a fim de arrebatar os seus seguidores, Paulo agora passa ao assunto do derradeiro juízo divino contra os que rejeitam a salvação em Cristo, nesse tempo terrível chamado o Dia do Senhor. O arrebatamento dos crentes deve ser simultâneo com o início do Dia do Senhor, para que a volta de Cristo seja iminente e inesperada, como ele ensinou. No versículo 2 destaca o Dia do Senhor. O Dia do Senhor refere-se normalmente não um dia de 24 horas, mas um extenso período de tempo durante o qual os inimigos de Deus são derrotados, vindo a seguir o reino terrestre de Cristo.
Primeiro, esse dia começa quando o juízo e tribulação divinos e diretos caírem sobre o mundo no fim desta era. O período da tribulação está incluso no dia do Senhor. Essa ira de Deus culmina com a vinda de Cristo para destruir todos os ímpios. Segundo parece, o dia do Senhor começa num momento em que as pessoas estão confiantes na paz e na segurança. Terceiro, o dia não surpreenderá os crentes como um ladrão de noite, porque eles foram destinados à salvação e não à ira, e estão alertas, espiritualmente vigilantes e vivendo na fé, no amor e na justiça. Quarto, os crentes serão livres de uma ira futura pelo Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier nas nuvens para arrebatar sua igreja e levá-la ao céu. Quinto, o dia do Senhor terminará depois do reino milenar de Cristo, na ocasião da criação do novo céu e da nova terra. Ainda no versículo 2 destaco como ladrão de noite. A metáfora sobre o ladrão de noite significa que o tempo do início do dia do Senhor é incerto e imprevisto. Não há maneira de prever a sua data. No versículo 3 destaco paz e segurança. São os incrédulos que estarão dizendo a paz e segurança. Isso talvez signifique que o mundo estará numa expectativa e esperança de paz. O dia do Senhor, trazendo tribulação mundial, lhes sobrevirá repentinamente, destruindo qualquer esperança de paz e segurança. No versículo 4 destaco: vós, irmãos, já não estáis em trevas. Os crentes não vivem em pecado e rebelião contra Deus. Pertencem ao dia e não experimentarão a noite da ira determinada por Deus. Vigiemos, vamos compreender a mensagem no versículo 6. Vigiar, do grego gregório, significa manter-se acordado e alerta. O contexto indica que Paulo não está exortando seus leitores a ficarem à espera do dia do Senhor, mas a estarem espiritualmente preparados para esperar da ira do dia do Senhor. Primeiro, se quisermos escapar da ira de Deus, devemos permanecer espiritualmente acordados e moralmente alertas, e devemos continuar na fé, no amor e na esperança da salvação. Segundo, visto que os fiéis serão protegidos da ira de Deus por meio do arrebatamento, não devem temer o dia do Senhor, mas esperar dos céus seu Filho, Jesus, que nos livra da ira futura. Ainda no versículo 6 destaco: sejam sóbrios. A palavra sóbrio, do grego nelfo, tinha dois significados nos tempos do Novo Testamento. Primeiro, o significado primário e literal, conforme explicam vários léxicos do grego, é um estado de abstinência de vinho, não beber vinho, abster-se de vinho, estar totalmente livre dos efeitos do vinho, ou estar sóbrio, abstinente de vinho. A palavra tem um segundo sentido metafórico, de alerta, vigilância ou do domínio próprio, isto é, estar espiritualmente alerta e controlado, exatamente como alguém que não toma bebida alcoólica. Segundo, o contexto deste versículo deixa ver que Paulo tinha em mente o significado literal. As palavras vigiemos e sejamos sóbrios são contrastados com as palavras do versículo seguinte: os que se embebedam, embebedam-se de noite. Sendo assim, o contraste que Paulo fez entre nefo e embriaguez física indica que ele tinha em mente o sentido literal, abstinência do vinho. Compare com a declaração de Jesus a respeito dos que comem e bebem com os ébrios, e assim são apanhados desprevenidos na sua volta. Deus não nos destinou para a ira. Vamos compreender a mensagem no versículo 9. Uma razão por que a esperança da volta de Cristo é tão grande consolo para os crentes é que Ele nos livra da terrível ira de Deus, isto é, os juízos do dia do Senhor. No versículo 10 destaco: vivamos juntamente com Ele.
Paulo identifica nosso livramento do dia da ira de Deus, bem como nossa esperança da salvação com a morte sacrificial de Cristo e seu retorno para nos levar à vida eterna juntamente com Ele. Orai sem cessar. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Isso significa permanecer na presença do Pai pedindo continuamente sua graça e bênção. Sem cessar não significa estar constantemente repetindo orações formais. Pelo contrário, implica em orações de todos os tipos, que venham ao nosso espírito em todas as ocasiões, durante o dia. Não extingais o espírito. Vamos compreender a mensagem nos versículos 19 e 20. Primeiro, Paulo compara extinguir o fogo do Espírito com desprezo e rejeição às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, tais como a profecia, reprimir ou rejeitar o uso correto e ordenado da profecia ou de outros dons espirituais, resultará na perda em geral da manifestação do Espírito. O ministério do Espírito Santo a favor dos crentes é descrito em João 14:26, capítulo 15, dos versículos 26 e 27. E livro de Romanos, capítulo 8, versículos 4, 11, 16 e 26. Segundo, esses dois versículos mostram com clareza que outras igrejas tinham em seu meio a manifestação de dons espirituais nos cultos de oração. Note-se bem que as mensagens proféticas não desprezadas, mas também aceitas após o exame cuidadoso. E por fim, o versículo 23. Vos santifique em tudo. A oração final de Paulo em favor dos crentes tessalonicenses é que sejam santificados. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus. Que a palavra de hoje seja revelada em nossos corações, semeadas para que possam dar grandes frutos para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra, medite. Se não teve e se não houve tempo para as anotações, refaça o dia de hoje. É importante que você tenha esta intimidade com Deus através da sua oração, meditação, confissão e arrependimento. Estamos diante de um novo recomeço na presença de Jesus. Ele convida a orar junto comigo. Pai amado, bendito, não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Senhor, aparte de mim todo relacionamento que possa me atrapalhar de ficar mais perto de Ti. Caminharei em verdade e em sinceridade. Senhor, coloco neste exato momento a armadura de Deus que está descrita no livro de Efésios, no capítulo 6, dos versículos 12 a 18. Eu quero colocar primeiramente o cinto da verdade. Em segundo lugar, meu Pai, a couraça da justiça. Em terceiro lugar, quero colocar os meus pés calçados com o evangelho da paz. Quarto, meu Pai, a espada do Espírito. Quinto, meu Jesus, o capacete da salvação. E oro no Espírito em todas as ocasiões, com todo tipo de orações e pedidos, meu Pai. A restauração da família, das finanças, do relacionamento dos filhos, da empresa no trabalho, na consulta médica, de um parente enfermo, de um transtorno de ansiedade, da traição, adultério, da mentira. Meu Jesus, coloco, meu Pai, toda a minha vida em Suas mãos para que haja restauração em todas as áreas, para que sejamos honrados e assim glorificarmos cada vez mais o Seu santo nome. Senhor, peço-Te a proteção mencionada no livro de Salmos, capítulo 91. Sei que o Senhor me salva das armadilhas e das pragas. Encontrarei refúgio debaixo de Suas asas, meu Pai. Não importa o mal que aconteça ao meu redor, eu não serei atingido. Eu creio e tomo posse, porque aos Seus anjos dará a ordem a meu respeito,
para me guardar em todos os meus caminhos. Ó meu Pai, porque Tu me amas e por eu confessar o Teu nome, Pai, Tu me resgatarás. Eu te chamo e Tu respondes, me livra e me honra, me darás vida longa e me mostrará a Tua salvação através deste grande propósito, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, 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 graças a Deus.